Consolidação dos fundos imobiliários de crédito da Rio Bravo e da JPP. Mais resiliência, mais diversificação, mais eficiência, mais liquidez. Fique aqui no vídeo. Sou Evandro Butini, sócio da Rio Bravo, do time de gestão dos fundos de crédito imobiliário. Eu sou Joaquim Cocudai, sócio e gestor da JPP Capital Gestão de Recursos. Estamos aqui para explicar um pouco desse movimento, que é a junção do OJP11, JPPA11 e do RBHG, tendo como objetivo aí gerar mais valor para os nossos cotistas. Joaquim, por que a gente está fazendo essa consolidação? Qual que é o nosso objetivo? Acho que o objetivo principal é atender melhor o cotista. Tendo um fundo com volume maior, né, que isso vai trazer mais liquidez, então facilita para o investidor, se ele quer entrar, investir no fundo, ou se ele quer vender, isso facilita bastante. E os nossos fundos têm um tamanho razoável, mas eles precisam ganhar corpo. Outra coisa que é importante para o cotista, ele vai ter fundos mais diversificados. Então, tem um ganho grande para o investidor, né, que é liquidez e diversificação, e para a gestão a gente acha que a gente tem mais eficiência aí na alocação dos recursos. E acho que também tem uma evidência de fundos maiores e mais líquidos costumam ter também menor volatilidade, talvez, do preço de mercado e desconto, né? Volatilidade no desconto da cota de mercado para a cota patrimonial, né? Também acho que tem... Não, sem dúvida. Isso aí acho que essa liquidez acaba gerando valor para a cota do fundo ali no mercado secundário e, consequentemente, ajuda o investidor que tem um ativo mais valioso. Evandro, como que a gente vai fazer esse movimento para juntar os fundos, fazer de uma maneira tranquila e que a gente consiga ter sucesso aí no resultado final? Então, o JPPA11 vai comprar os ativos do RBHG e 50% dos ativos do OUJP11. Com isso, o fundo resultante será o JPPA11. Tudo isso será feito a valor patrimonial, os fundos são marcados a mercado pelos seus administradores e custodiantes, então é um valor já atualizado, e depois, como eu falei, o fundo que continuará sendo negociado em bolsa será o JPPA11, renomeado de Rio Bravo Recebíveis Imobiliários, com o ticker RBIC11. Joaquim, o que acontece com os outros 50% dos ativos do OJP11? A gente no OJP, a gente tem um cogestor, que é o Fator. Eles estão fazendo um IPO de um novo fundo que vai comprar metade dos ativos. Como o JPPA está comprando metade, esse novo fundo do Fator vai comprar metade dos ativos. Então, o cotista do OJP11 vai acabar com cotas do RBIC11 e do novo fundo que o Fator está lançando. Exato. Eu acho que talvez fosse bom a gente explicar com detalhes como é que vai ser feita essa transação, como é que vai ser feito o pagamento dessa compra das cotas dos fundos. Combinado. Acho que o que o cotista vai ter, né, pós essa reorganização. Então, o cotista do JPPA11 não muda nada, ele vai continuar tendo as cotas do fundo, só que agora é de um fundo muito maior, a gente entra nos números. Os cotistas do RBHG e do JP11 vão receber cotas do JPPA11, que se chamará RBIC11, tá? Então, a única coisa que eles precisam fazer, os cotistas precisam fazer, a gente já vai chegar nisso, é a assembleia que eles têm que votar. Depois eles vão precisar mandar o preço médio para o administrador, a gente entra nesse detalhe, mas é isso que eles vão precisar fazer. Depois da reorganização, eles vão ter cotas do RBIC11 na proporção indicada nos materiais. Tá? E o que vai ser esse fundo novo? Né? Quais as características que esse fundo vai ter? Ele, como o Joaquim já falou, vai ser muito mais diversificado. A gente tem dezenas de operações em cada um desses três fundos, então a gente vai ter mais de 50 operações nesse fundo novo. É um fundo que vai ter quase 450 milhões de reais de patrimônio líquido, tá? Uma negociação por mês de quase 20 milhões de reais, quase 40 mil cotistas, tá? As características, as taxas, né, o custo do fundo continuará sendo o do JPPA11, tá? E aqui, como eu falei, 76 ativos de acordo com os fundos hoje. Uma carteira com duration de 2,4, não
não tão longo. E os fundos, os três, têm muita coisa em comum. Uma coisa que eles têm em comum é a duration, que eu já mencionei, que é o prazo dos CRIs ajustado pelo fluxo de pagamentos mensais que eles têm, e o LTV, que é a razão de garantia, né, também dos três muito próximos. O resultante vai ser 45%, ou seja, para cada R$100 que a gente empresta, a gente tem basicamente, arredondando aqui, R$200 em garantia. Isso já é comum dos três fundos, tá? Então, a ideia de juntar esses três que são fundos realmente similares nas suas características, nas suas operações, e, como a gente já falou, com volume muito maior de negociação, mais diversificação e patrimônio muito maior. E, Joaquim, como é que vai ficar a gestão dos fundos, né? Acho que vale salientar que a gente já tinha uma relação muito grande, né? A JPP Capital e a Rio Bravo já tinha uma relação. Eu e o Evandro já trabalhamos aqui, eu já trabalhei na Rio Bravo há muito tempo, então já conhecia os valores da empresa, então que é algo muito importante. E a gente via muita complementariedade nas equipes. Então, acho que com essa junção a gente melhorou os processos, né? Ganhou força, acho que as equipes tinham força, mas acho que na soma a gente agregou força. Um é melhor nisso, outro é melhor naquilo. Exatamente. E a gente tem melhorado cada vez mais as rotinas. São 12 pessoas no time de crédito e a gente conseguiu separar muito bem cada uma das atividades. Isso, que a gente achava importante. Como, olhando o JPP Capital, tinha alguns fundos menores, a gente precisava ter mais corpo, né? Do lado da Rio Bravo, aí, meio entrando na resposta do Evandro, mas acho que também eles tinham uma intenção de incrementar a equipe, né? Ganhar senioridade. E tem uma coisa que a gente já fazia mais, que é a parte de originação e estruturação de operações, que a gente estava já... O JP11 ele é de 2017, né? Então ele já tem algum tempo. E a gente já fazia esse trabalho há muito tempo. O Joaquim tem um sócio muito experiente nessa frente, uma equipe dedicada para originação e estruturação. E do nosso lado, acho que o que continua, a Rio Bravo tem uma DTVM no grupo, a gente tem um processo de compliance, tem jurídico próprio, então um back-office bastante robusto que se junta essa especialidade da JPP de originação, estruturação e também de análise de crédito. É isso aí, a gente sentia falta, né, dessa parte de ter um compliance, um jurídico mais forte, e agora aqui com essa união a gente consegue preencher essas lacunas. Evandro, no caso do RBHG, o que você acha que tem de mudança nos ativos, né? Nos ativos como um todo, comparar o RBHG com esse novo fundo? Ele vai ser mais arriscado, vai ser menos arriscado, vai ter mais taxa? Acho que pela tabela que a gente colocou no nosso material ali, né, o yield, ou seja, a taxa que os CRIs pagarão do resultante, ela é mais alta um pouco do que o do RBHG. A gente passa por volta de 11% para 12,9%. Então, sim, tem um pequeno aumento na taxa das operações, mas com uma diversificação muito maior e o mesmo cuidado de análise de crédito, estruturação que as duas empresas já tinham, tá? Então é um pequeno aumento de taxa, mas com bastante garantia, muita diversificação e no final das contas também mais liquidez, como a gente já falou para os cotistas. O RBHG já vinha aumentando a sua parcela de mid-risk, que a gente chama, né? Que são operações com muita garantia, mas a principal diferença em relação ao high grade é que são operações que não tem por trás um sponsor, uma incorporadora, uma empresa muito grande. São empresas mais pequenas, médias, mas com uma bom track record, bom histórico, capacidade operacional e também de balanço, né? Quando a gente estava falando da junção das duas empresas, aqui dos times, eu acho que também essa é uma característica na análise de crédito a gente tinha uma diferença assim de foco. Os dois olhavam tudo, mas o foco era um pouco diferente. A Rio Bravo olhava mais o projeto e a JPP olhava muito o balanço do sponsor, né? E aqui a gente está juntando essas duas coisas agora nesse novo fundo. Joaquim, vai ter alguma atualização, vai ter alguma surpresa que o cotista vai ter com o valor patrimonial dos fundos que vão ser, dos ativos, né, que vão ser adquiridos pelo fundo novo?
A gente acredita que não. Os fundos, teoricamente, o administrador que controla o valor dos fundos, dos ativos, ele faz isso diariamente. É claro que tem a dinâmica de mercado que pode ter alguma mudança e ter alguma alteração. De início, essas coisas já estão marcadas a mercado, então a gente vai comprar, as compras dos ativos são valores que estão marcados a mercado. E as cotas que vão ser entregues para pagar esses ativos também são cotas patrimoniais que estão marcadas a mercado. Então já tem um administrador, isso, já tem um né? administrador, um custodiante por trás disso que faz essa conta, então não tem surpresas. Estou mudando o preço de um ativo que não é a preço de mercado. E o interessante é que isso é feito por uma outra empresa, não é a gente que define o valor do ativo. É o administrador ou o custodiante que define o valor do ativo. E então todos os ativos do fundo, não importa se está indo bem mais ou menos, mal, se é IPCA, se é CDI, não importa as características da operação, a marcação atual já reflete essa situação de cada uma das operações, de acordo com a avaliação do custodiante administrador, e isso vai passar para o fundo novo. Evandro, nessa mudança também vai ter uma mudança do administrador do fundo. Algum risco aí na marcação, alguma mudança que possa afetar o cotista final? O fundo com o nome novo, né, no fim é o JPP11, mas com o ticker RBIC11, será administrado pela Rio Bravo DTVM, que é uma empresa diferente da empresa que faz a gestão do fundo. São pessoas diferentes que sentam em outra sala, tem toda a segregação regulatória exigida pela CVM e pela Ambima, um sócio diferente que cuida dessa operação, e a custódia do fundo, que é uma parte super importante, que no fim das contas é quem vai fazer também a marcação dos ativos, não será feita pela Rio Bravo, tá? Vai ser feita por outro prestador de serviço, a Rio Bravo não tem nem licença para fazer isso, então vai ser um banco que vai fazer essa operação. E aí cada empresa tem a sua análise de crédito. Então a Finaxis, que é a administradora atual dos fundos da JPP, a Apex, que é a dos fundos da Rio Bravo, tem cada uma a sua visão dos ativos, tem a opinião deles. Então pode ter sim alguma mudança no preço marcado, mas que a gente não acha que vai ter grandes alterações. E acho que a vantagem de estar numa casa só é que vai ter uma padronização. E sempre lembrando, se tem alguma mudança na questão do valor do ativo, isso aí vai afetar a cota daquele fundo. Então ele vai ter menos cota ou mais cota para entregar. O ativo se conversa com a cota. Então por aí você tem uma correção que não prejudica o cotista final. E Joaquim, como é que fica, no caso do UJP, que vai vir 50%, né, dos ativos, como é que vocês vão fazer a divisão desses ativos? Então, vou dar um exemplo, você tem lá 100 cotas de um CRI, então 50 cotas virão para o fundo novo, o antigo, que vai ser antigo, na JPPA11, e 50% vai para um fundo. Essa mudança, a gente depende da aprovação dos investidores. É claro que a gente entende aqui que é um movimento correto, que vai ser bom para o investidor, mas quem vai decidir no final são os investidores, que são os donos do fundo, né? E aí, Evandro, se você pudesse detalhar um pouco como é que vai ser feita essa votação, quais os cuidados que tem que ser tomados. Tá bom. Os cotistas devem ter recebido já e-mails com a convocação da Assembleia. A gente fez um material explicando tudo isso que a gente falou e acho que o pessoal vai deixar um link desse material na descrição do vídeo. E tem a vantagem de hoje em dia que tem sistemas, plataformas para esses votos, né? Ninguém precisa mandar voto assinado, ninguém precisa vir aqui votar, nada disso. E tem dois sistemas, tem um sistema Quory e tem um sistema da B3. Está tudo bonitinho nesse material, as instruções para voto. São poucas perguntas, não são muitas, né, que os cotistas têm que responder, e, de novo, vai totalmente de acordo com a decisão da Assembleia o próximo passo que a gente vai fazer aqui. Como o Joaquim falou, essa é a nossa sugestão, a gente acredita que vai ser muito bom para todos os três fundos essa movimentação. Os cotistas vão sair ganhando, que esse é o nosso maior objetivo no final das contas. E acho que outro ponto aí relevante para informar, que em algum momento vocês vão ter que informar o custo médio da aquisição.
Isso aí vai ser importante para minimizar recolhimento de imposto de renda. A gente está à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. O material está no link, como eu já falei, e espero o voto de vocês, a gente conseguir fazer essa reorganização, consolidação dos fundos.